Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e nós vamos ver mais reações, vamos reagir, né, a mais um corte de podcast. Esse é sobre o satanista e fala sobre Umbanda. Então o que eu tô fazendo? Eu tô jogando lá cortes Umbanda e tô puxando o que tá lá, tá? Não tô selecionando ninguém, é o que tá lá. Eu vou reagir aqui junto com vocês sobre coisas de Umbanda. Aqui na descrição eu vou tentar colocar a fonte original. Se eu não souber, mas se você souber, pode colocar no comentário. E quiser também deixar um comentário, Gesley, reage a isso, eu também posso olhar, tá? Porque se for podcast, eu acho muito mais fácil, porque aí ninguém dá strike no canal, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também. E nesse vídeo aqui você dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Outra pergunta, veio aqui o Robson de Oxóssi, que ele é pai de santo de Umbanda. Acabou de aparecer, até que ele tá ao vivo agora aqui no Insta. E ele falou que existe sim na Umbanda sacrifício animal. Algumas casas têm. Algumas E casas muitas raríssimas. e muitas Porque pessoas... elas renegam, né? Hoje em dia a gente tem o famoso Umbanda Branca Cis Europeu. O que é essa Umbanda Branca Europeia? Good vibes. Good Vibes. Family a friendly. Umbanda Pet Friendly. É pet friendly. É pet friend, Tá literalmente. todo mundo no churrascão final de semana. Mas as bonitas... Porque o que acontece? A Umbanda... Eu tenho uma quizila com Umbanda que é foda. Por quê? Porque primeiro... Você já foi na Umbanda, não foi? Fui lá no começo. Porque o que acontece? Vamos falar um pouco da Umbanda. Primeira colonização dos negros da África, os Bantus. Vieram os Bantus primeiro. Já gostei desse garoto, já sabe do que fala. Trouxeram o Pambundila. Pambundila vem da cultura Bantu, era um deus masculino, da força, da virilidade, a cor era vermelho, senhor dos caminhos. Os Bantus, cultura Bantu. Muitos séculos depois vieram os Yorubás. E trouxeram o Exu, né? A cultura Nagô traz o Exu. Como já existia o Pambundila aqui, que era o Senhor dos Caminhos, e o Exu também era Senhor dos Caminhos, o que eles falaram? Não, um tem que ser a mulher, outro tem que ser o cara. Aí Pambundila virou Pombagira. Vem daí. É uma divindade masculina. Ele tá certo, mas o efeito antropológico, social, que dá o nome da entidade feminina na Umbanda de Pombogira é esse, mas não acontece de uma forma robótica dessa forma. Acontece de uma forma natural, de povos passando um para o outro e tudo mais. Infelizmente aqui, quando esses africanos chegaram aqui, muito se perdeu. Então, até atualmente, com toda a informação que nós temos, nós não temos total informação sobre Nipombonidila, a Luvaiá, que também é semelhante a Nipombonidila, aos Tiquinces da Angola, aos Voduns, não temos. Infelizmente, temos dos povos iorubás, os orixás, porque ainda esse culto reside quase que perfeitamente em países, em locais iorubás, principalmente Nigéria. Porque depois vem o Exu, fez par com a Pombagira. Ficou ali o Exatamente, o masculino e o feminino. Sempre precisa ter assim. Então, o que acontece? Lá na África, no reino do Manicongo, quando os primeiros negros começam a ser colonizados, eles são colonizados por países, por nações cristãs, que chegam lá na África, passam por cima de tudo e faz um tratado com o Manicongo, o rei do Congo, e fala assim, bom, quem não for cristão, a gente vai levar então como escravo. E o Manicongo concorda. O Manicongo era líder dos Bantus. Ele se converte ao cristianismo, ele larga o paganismo africano, se converte ao cristianismo. Ele recebe o nome de Dom João I. E ainda trai o próprio povo preto e começa a mandar para o Brasil os que não aceitaram o cristianismo dos brancos. Gente, eu já adorei esse menino. Cara, como é que uma pessoa que se diz satanista, ele se autodenomina satanista, quer dizer, desculpa, não sei se você se autodenomina. Você é um satanista. Como você consegue ser mais sensível a Umbanda do que os próprios sacerdotes de Umbanda que estão falando na internet? Cara, parabéns. 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 Nossa, estou admirando você agora com essa sua fala, porque
É incrível. Tem sacerdotes de Umbanda que dão cursos e cursos e cursos e não tem coragem de falar o que você tá falando aí, que é tocar na ferida africana. Parabéns, cara. Então, aqui no Brasil, os primeiros negros que chegam aqui eram africanos que não aceitaram o cristianismo. Ou eram forçados, né? Goela abaixo. Goela abaixo. Essa história que Preto Velho vem rezar terço, isso é uma lenda, isso é uma mentira. Isso é a maior mentira que tem. Mas aí o Preto Velho, ele vem sim. Porque, tudo bem, eu tô entendendo onde você quer chegar. Mas também tem os pretos velhos que adotam o cristianismo, tanto que eles são da linha das almas, que vai pro tratamento espiritual do cristianismo. É outra coisa. Mas sim, você tá certo. Até porque nos primórdios da macumba, a linha de Yorimá, ela era chamada linha do Congo. Congo, a nação que explorou esses africanos aí, primeiramente. E depois ela passou a ser chamada de linha dos africanos. Depois que vai se transformar na linha de Yorimá, aonde agrega sublinhas do Congo e africano. Tá super certo para alguém que frequentou Umbanda, deixou Umbanda, você tá dando uma aula aí que muito sacerdote não dá, tá? Parabéns, gostei. Vamos continuar. Porque o Preto Velho, que chega aqui no Brasil, os primeiros negros, eles eram todos pagãos. Tinham lá os inquices, os orixás deles. E aí o branco chega e numa ameaça contínua de chibatar, de escravizar, de açoitar esses negros nos barracões. Ao invés deles cultuarem os deuses deles com a forma deles, eles não podem. Então aí surge o sincretismo. Eles pegam a figura de um santo cuja característica se aproxima do orixá que eles cultuavam lá do outro lado do mundo, pegam e removem o fundo desse orixá e colocam o otá, ou o okutá, que simboliza a pedra daquele orixá. Então o branco passava ali na senzala... Ele viu o santo. Ele via o santo. O Ele branco viu. passava ali na senzala, via os pretos lá cultuando aquele orixá. Chibatava todos. Aí no outro dia ele passava lá, via os negros cultuando o Ogum. Aliás, o São Jorge. Perfeito, analogia perfeita. Só uma correçãozinha, nessa época aí não era nem São Jorge. Ogum ainda era São Sebastião, né? Depois que vem se transformar São Sebastião em Oxóssi, Ogum em São Jorge vira Ogum e São Sebastião é sincretizado como Oxóssi devido às flechadas. Mas sua explicação tá perfeita. Aí fala, beleza, pelo menos se converteram. Sem saber que no fundo daquela imagem estava o Okutá, que representava o Ogum, que é um deus guerreiro da cultura africana. Por isso que ele era sincretizado com São Jorge, que também era guerreiro. Até a palavra tá certa. Porque tem muito candomblessista que fala errado, né? Fala Otá. Otá é inimigo. Okutá é pedra fundamental. Perfeito. Mas isso aconteceu, essa sincretização aconteceu para poder camuflar o culto pagão dos pretos. Sim, sim. O sincretismo é um dos poucos locais que realmente a gente consegue observar um sincretismo real, tá? Moderno. Isso só aconteceu de verdade no Brasil. Em outros locais não aconteceu dessa forma. Mas também tivemos pessoas negras bantus que adotaram o cristianismo, tá? E elas criaram cultos em cima do que elas já cultuavam em terras bantu. Por exemplo, o próprio Chico Rei, em Minas Gerais, cidade de Ouro Preto, assim que ele consegue se libertar e libertar os seus semelhantes, eles fundam uma igreja católica, onde ali faziam cerimônias para santos negros, como Nossa Senhora Aparecida, como Santo Antônio. Então também tem aquela parcela das pessoas, daqueles povos que queriam se tornar cristão também. Então tinha o sincretismo, mas também tinha aqueles que também queriam. É por isso que quando a gente fala, Preto Velho não vem para benzer. Também vem. Então assim, também tem essa parcela de pessoas. Também tem os descendentes que foram escravos, mas ao mesmo tempo não conheceram a África. Não conheceram o culto original, só conheceram aquilo que pouco foi falado dentro da senzala. Então são várias gerações de pessoas pretas que nascem e morrem aqui, que vão dar origem a esse culto. Por isso que tudo se mistura de uma forma muito equilibrada. Infelizmente, de repente foi a Umbanda que ele entrou, o sacerdote que recebeu essa pessoa, que eu adoraria que eu tivesse mais médiuns estudiosos assim como você, tal, de repente aquele sacerdote não soube
te conduzir da melhor forma possível. Por isso que você foi beber, experimentar de outras fontes, o que não é errado, tá? Ou a experiência da Umbanda não se tornou tão boa quanto ela realmente é para você. Meus perdões, tá? Mas eu adoraria ter mais médios em casa como você, estudiosos e também sensível à situação. Vamos lá. Aí você pega isso desde 1500. Você pega Umbanda até hoje, cultuando santo como se fosse orixá. Orixá não é santo. Perfeito. Não tem mais por que você fazer isso. Nós já vivemos um país laico. Você já pode colocar o seu orixá negrão lá, com a espada, com o escudo, com o tridente, enfim. Ou em madeira, ou enfim, não precisa mais desse sincretismo com os santos. Na verdade, precisa sim. Eu não sei o nome dele, tá? Por isso eu não tô falando. Quem souber, comente aqui. Eu sei que ele é conhecido no TikTok, mas eu não sei quem realmente ele é. Mas eu gostei muito da fala dele. Realmente, querido, nós não precisamos do sincretismo. Mas como eu disse, são várias gerações de espíritos que hoje aderem à Umbanda. E como a Umbanda é um culto aos ancestrais, devemos respeitar também a visão desses ancestrais. É por isso que o sincretismo ele é muito utilizado ainda. Porque ao mesmo tempo que aquela imagem católica ela representa a figura do santo católico, que vai agradar o preto velho que adotou o cristianismo, que geralmente são os beatos, né, os nordestinos, ele também representa Oxum, que vai simbolizar o africano, que via na Oxum ali, na Nossa Senhora Oxum, e assim vai. Para cada geração, um respeito. E isso é tão importante, nós sabemos, por exemplo, hoje ainda os boiadeiros, as pessoas que cavalgam, elas ainda não são devotas a Nossa Senhora. Da mesma forma, os boiadeiros da época passada, eles também eram devotos. Então, como eu vou invocar esses espíritos para vir se eu não estou cultuando, não tenho ali a representação de Nossa Senhora? Eu não preciso cultuar como pessoa, mas para o espírito ancestral é importante que tenha algum ponto de fé ali. Como pessoa esotérica, pagã, de repente até mesmo não conheço a sua base de educação satanista, mas você sabe que o movimento de evocação ela precisa de um ponto igualitário ali de representação. Por exemplo, se eu vou invocar Isis, eu tenho que ter na minha mente ou no meu cenário aspectos egípcios, né? Se eu estou evocando uma deidade, uma divindade daquela época, daquele contexto. Então eu não posso invocar Isis, por exemplo, num baile funk, né? Ou numa igreja católica, ou no monastério franciscano. Não. Então cada coisa segundo a sua geração. E como na Umbanda recebemos diversos espíritos de diversas gerações, o sincretismo é a única forma que nós temos para simbolizar tudo de uma única vez. E ao mesmo tempo não é nada. Ao mesmo tempo o santo não é santo, o orixá não é orixá, o niquinço não é niquinço, o vodum não é vodum. É tudo questão de energia radiônica. Que aí é outro contexto, é outra situação. Mas a sua lógica ela é perfeita. Ela é perfeita porque você consegue separar o feijão do arroz perfeitamente. Perfeitamente. Porque, infelizmente, por causa de um mau entendimento, as pessoas cultuam o orixá dentro da Umbanda como se fosse no candomblé. E a Umbanda ainda coloca Oxalá como Jesus Cristo. Oxalá não tem nada a ver com Jesus Cristo. Perfeito, eu nem sabia que ia acabar agora, mas perfeito a colocação dele. Eu adorei, deu até vontade de assistir o podcast inteiro. Gostei bastante. Um rapaz realmente estudou, o que muitos médios de Umbanda não fazem. Preferem ficar aqui no YouTube ouvindo o sacerdote vomitarem em suas bocas situações que não aconteceram, teologias que não são de verdade. Tudo em prol de um fim único, que é vender curso, vender apostila, vender livro, vender isso, vender aquilo. Não tem problema nenhum você vender essas coisas, desde que você não invente nada. Se você está entregando um trabalho tradicional, um trabalho que realmente as pessoas vão ver semelhança. Infelizmente, essas pessoas ganham força e essas mentiras contadas várias vezes se tornam verdade. E quando a pessoa vem no nosso terreiro, que geralmente são terreiros tradicionais, terreiros com ancestralidade, essas pessoas vão falar, mas na minha casa não é assim, mas fulano de tal não falou assim, fulano de tal ensina de outra forma.
Ah, lá em São Paulo é assado, sei lá o que, sei lá o que. Tá, beleza. É modernismo versus tradição. E como é um culto ancestral, eu acho que a tradição ainda vence, né? Mas a fala do rapaz está fantástico. É muito bom ouvir pessoas inteligentes. Vá lá, eu vou tentar achar aqui a fonte do podcast. Vá lá e assista o podcast inteiro, porque ele falou muito mais coisas interessantes do que 7 reações que eu tive a um certo sacerdote aí que não falou nada com nada. Tá bom? Vamos lá. Se inscreva no canal e deixa o like. Tchau, tchau.